A gente recebe hoje aqui no estúdio da 98 FM a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, a Alessandra Lucchesi, e ela vai falar pra gente quais são as providências que estão sendo tomadas. Boa tarde, Alessandra, seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde, agora às 11 horas da manhã, teve esse encerramento da caracterização dos casos. Então, ontem nós soltamos uma nota onde nós tínhamos apenas 3 casos em investigação para serem caracterizados como casos suspeitos ou não. Na noite nós também recebemos notificações e hoje pela manhã encerramos essa classificação dos casos. Então, dos 6 casos que nós estamos em investigação, 5 já foram caracterizados como casos suspeitos. Então, infelizmente sobe o número de casos suspeitos no estado, mas também mostra a sensibilização dos profissionais e dos serviços de saúde para a definição de caso suspeito. O que caracteriza caso suspeito? Porque a gente está num período, de chuva, sol, o clima está mudando, está meio abafado, então é um período propício para o aparecimento de gripes comuns, de doenças respiratórias que são comuns nessa época do ano. O que caracteriza um caso suspeito de coronavírus para a Secretaria? Pronto, para a gente estar considerando um caso suspeito de coronavírus, além de apresentar os sinais e sintomas, que nesse caso tem sido considerado a febre como um fator essencial, associado... Tipo de febre mais alta do que o comum? Não, febre... Febre. O paciente apresentando febre, mais algum outro sintoma respiratório, seja tosse, coriza, dor de cabeça, em alguns casos até mesmo uma diarreia, Então, esses fatores associados a um histórico de viagem para os países que entraram na lista dos países com transmissão ativa considerados pelo Ministério da Saúde, a gente já começa a considerar como um caso suspeito. Também, ou se tiver contato com um caso confirmado, ou com um caso suspeito de coronavírus. Mas esse procedimento, apesar da Secretaria Estadual de Saúde já ter boa parte das informações, é preciso que seja checado junto ao Ministério e aí sim, conjuntamente se define como caso suspeito. Até que isso aconteça, a gente considera como investigação. Então, hoje já são 16 países sendo considerados como países de área de transmissão ativa do coronavírus. Qual a diferença daquele? A gente teve um episódio há uns 2 semanas atrás do rapaz que entrou no Juseiro que estava com suspeita de estar contaminado com coronavírus. Qual é a diferença daquele estágio para o que é confirmado suspeita? Pronto, todo caso que a gente recebe, a gente tem as primeiras informações, tá? Então, vem o nome do paciente, idade, principalmente esse vínculo epidemiológico, dia da viagem e dia do contato. No primeiro caso que apareceu que ele foi excluído, ou seja, ele nem foi considerado como caso suspeito de fato, a gente procede com a investigação. Como ele informava que havia um vínculo com os chineses num determinado município, então a gente precisava estabelecer esse vínculo. Então, se dispara processo de investigação para se localizar essa fonte de infecção. Para esses casos que surgiram agora é um pouco diferente, porque não foi contato com uma pessoa doente, foi viagem diretamente para o local de transmissão. Então, isso encurta um pouco o nosso período de investigação. Então, mesmo a gente tendo todas essas informações para poder considerar como caso suspeito ou não, tem esse processo de investigação. E outra diferença que muitas pessoas já vêm perguntando, principalmente nas redes sociais da Secretaria, o porquê do isolamento domiciliar. Então, esses 5 casos, eles estão em casa, em isolamento domiciliar. Por que o primeiro... o suposto primeiro caso ficou internado, porque o paciente ele referia uma dificuldade respiratória, que é um dos critérios que a gente utiliza para a internação do paciente. Mas se ninguém tiver desconforto, dificuldade para respirar, a recomendação é que fique em casa. Agora, qual é o protocolo de ação em caso de a pessoa ter viajado para um desses 16 países suspeitos, em caso da pessoa se encaixar nesses sintomas que você relatou? Qual a primeira atitude que a pessoa deve tomar? Primeira atitude que a gente recomenda seria realmente esse cuidado, essa etiqueta respiratória, até para que a gente não venha ter uma possível transmissão para as pessoas que estão perto. Então, se for tossir, cobrir nariz e a boca com um lenço descartável, utilizar o cotovelo na indisponibilidade, lavar as mãos com frequência e procurar um serviço de saúde o mais rápido possível. Um serviço de saúde qualquer ou o serviço de saúde referenciado? O serviço de referência é até interessante a gente falar sobre isso. Os hospitais que nós temos para hospitais de referência são hospitais para internamento.
Todos os outros serviços de saúde no estado foram sensibilizados para fazer os atendimentos iniciais, tá? Então, aqui especificamente na capital, a gente tem essa coleta sendo realizada pelas unidades básicas, mas preferencialmente pelas UPAs. Então, todo esse sistema ele já foi montado e preparado para esse atendimento. Se a pessoa já tiver máscara em casa, preferencialmente já ir utilizando uma máscara descartável. Se não, se for tossir, utilizar do bom senso e da etiqueta respiratória para a gente evitar a transmissão. E, primordialmente, falar do vínculo da viagem. Então, não é recomendado ir diretamente para o Giseuda Trigueiro? Não, de forma alguma, porque o Giseuda ele não tem esse atendimento ambulatorial para esses casos de coronavírus, né? Nesses momentos iniciais é possível que aconteçam algumas falhas nesse fluxo e a gente está pronto para atender, mas preferencialmente que se busque qualquer serviço de saúde o mais próximo de sua residência. Inicialmente era o entendimento que eu tinha, que por se tratar de doença infecto-contagiosa seria o hospital de referência, mas não, procura a UPA primeiro e ali... Ou unidade básica de saúde. Ô Alessandra, a gente já tem aí informação de casos também sendo investigados em Recife, né, em Pernambuco, na Paraíba, ou seja, são estados vizinhos. Então, com essa proliferação do número de casos sob investigação, começa a cair aquela história que só quem vem da Itália, né, ou da China, ou tal, fica sob suspeita absoluta, ou não? O que a gente precisa tomar cuidado, que nesse momento é normal ter o medo, né, e o pânico, que a gente está sentindo isso na população. Não há comprovação de transmissão ativa no nosso território, né? Todos os casos eles são importados. São pessoas que estiveram fora e que foram contaminadas. Então, a preocupação ela existe, lógico que a gente tem que tomar essa precaução de contenção para que as pessoas que estão sob investigação aqui ou eventual confirmação, como foi em São Paulo, para que se evite transmissão para as demais pessoas. Mas no momento não é o que o Brasil apresenta, tá? Assim como outros países. Então, nesse momento a gente se preocupa para que a pessoa que está como caso suspeito permaneça em isolamento domiciliar, para numa eventual confirmação não ter disseminado para outras pessoas. A gente está vendo o pessoal da Itália, né, a população da Itália toda, meio que em pânico. E isso acaba, talvez, provocando pânico em outros países também. Aquela situação lá, aquilo se faz necessário? Você acha que é a população reagindo além do normal? A gente precisa se preocupar como eles estão preocupados lá? Não, é um negócio que pode ser tratado mais brandamente por aqui. Nesse momento, o desespero ele não é recomendado de forma alguma, até porque a gente tem outras doenças que são muito mais letais e que já circulam no nosso território, como por exemplo a influenza, que também é um vírus respiratório. Então, essa preocupação que a gente precisa ter não é somente com o vírus que está sendo introduzido no país, mas sim com todas as outras doenças que já circulam. E os cuidados são os mesmos, não é, Alessandra? Exatamente, todas as medidas de precaução para o coronavírus também são aplicáveis para qualquer tipo de vírus respiratório. Então foi aquilo que a gente já falou. Lavagem das mãos com frequência por no mínimo 20 segundos, cobrir o nariz e a boca ao tossir, preferencialmente com lenço descartável, ou então utilizar o cotovelo, evitar compartilhar garfo, copo, talher, garrafa, que a gente sabe que infelizmente nesse período de carnaval foi o que mais aconteceu, e evitar aglomeração de pessoas. E outra coisa que o brasileiro infelizmente não tem o hábito de fazer é que, se ficar doente, não ir realmente ao trabalho, né? Para que a gente evite a exposição de outras pessoas. Ops! São as duas apresentadoras gripadas aqui. Bom, vamos mudar um pouco da questão. Como é que está o monitoramento nos aeroportos, Alessandra? Tem algum tipo de restrição à entrada de estrangeiros que estejam nesses países onde há transmissão, onde há o foco mais evidente da doença? Então, nesse momento não há nenhuma recomendação de fechamento das fronteiras, né? Algo também que a população vem cobrando muito, mas isso não tem de fato nenhuma efetividade comprovada que seja a melhor saída, né? O que a gente tem hoje, nós temos um monitoramento dos casos que apresentam sintomatologia, né? Então a gente faz esse monitoramento das pessoas que por algum motivo estariam expostas ao risco. Então,
não há recomendação da gente ter e também não temos condições hoje de se ter uma rede totalmente articulada para você identificar cada pessoa da onde saiu, para onde foi, porque o tráfego de pessoas ele é muito intenso no nosso país, né? Então a gente não tem voos diretos, né, para a China, que era inicialmente a nossa preocupação, e nem para outros países, a não ser Portugal, que sai aqui de Natal voo direto para Portugal. A gente não tem mais aquele voo para Milão? A gente tem voo direto apenas para Portugal. Inclusive os casos que nós estamos investigando, que são casos suspeitos, fizeram trajeto por Recife. Então a gente também tem esse tráfego das pessoas utilizarem o aeroporto de Recife. Então também temos essa preocupação rodoviária. Então esse monitoramento hoje ele vai consistir em realmente pessoas sintomáticas com histórico de viagem, que se manifestarem sintomas dentro da aeronave, nós temos procedimentos específicos para isso. Se a pessoa apresentar sinais e sintomas no saguão ou procurar a equipe médica, também temos um protocolo específico para isso, né? O porto também já tem totalmente o seu plano de contingência estabelecido. Então essas medidas a gente vai tomando de acordo com cada caso, mas temos plano de contingência. Ehrenberg está perguntando aqui no Facebook, em relação ao clima tropical do país, como são vistas as reações do vírus com a temperatura da gente aqui no Brasil? Pronto, o que a gente sabe, não se tem ao certo ainda até quanto da temperatura que o vírus ele resiste ou não e quanto tempo ele fica viável dentro de uma superfície. O que a gente sabe é que o nosso clima, por ser tropical, ele se apresenta favorável, né, a nossa reação ao vírus. Então, a gente espera que, diferentemente dos outros vírus, o comportamento aqui no Brasil do vírus ele seja melhor, né, pra gente. Então, não sabemos ao certo como isso vai se dar, porque também tem uma diferença, né, no nosso país, o Nordeste, ele tende a ser muito mais quente do que o Sul e do Sudeste, então também a gente pode possivelmente ter um comportamento diferente do vírus aqui para nossa região Nordeste. Então, se a gente for pensar em termos de clima, digamos que o nosso sol está ao nosso favor. Ótimo. Alessandra, e a nossa rede hospitalar está preparada para caso realmente os casos comecem a ser confirmados e o Brasil comece a enfrentar um número maior de pessoas contaminadas pelo coronavírus? Essa foi a primeira preocupação que nós tivemos enquanto secretaria, não somente de estar sensibilizando a vigilância em si de todos os municípios, mas também ver a questão dos leitos, da assistência ao paciente. Hoje no estado nós dispomos de leitos específicos para atendimento de pacientes que venham a ter gravidade no caso de coronavírus. Então hoje nós dispomos de uma enfermaria com 25 leitos no Gizilda Trigueiro exclusivamente para esses quadros. Também temos como hospital de referência nesse primeiro momento o Hospital Maria Alice Fernandes. E caso haja necessidade, em detrimento do aumento do número de casos, nós temos já 2 hospitais no estado, já também preparados para o recebimento desses pacientes. Então, por isso que é importante também ressaltar que só serão internados os pacientes que tiverem complicação no quadro clínico. Uma coisa que vale a pena a gente destacar é a questão da letalidade do coronavírus, não é? O que a gente tem acompanhado aqui é um vírus que, embora tenha uma contaminação muito fácil, mas a letalidade, ou seja, o número de pessoas mortas em razão do coronavírus ainda é um número pequeno, né? A taxa aí, o percentual fica em torno de 2%, vai aumentando dependendo da faixa etária, não é, Alessandra? Isso, a gente hoje está com uma letalidade média do vírus entre 2% e 3%, né? Em comparação a outros vírus que já foram introduzidos em anos anteriores, por exemplo, o MERS, a SARS, a gente tinha uma letalidade de 10% a 35%. Então a gente observa que um vírus com 2% a 3% de letalidade é uma letalidade muito baixa em comparação até com outras doenças que a gente já tem circulando no nosso território nacional. A preocupação é que a introdução de um novo vírus, que você não tem uma população que é imune, a chance é que muitas pessoas adoeçam. Então esse pânico que se gera na população é mais em razão do adoecimento, mas não do óbito nesse momento. Então as pessoas, por exemplo, crianças e idosos são as pessoas que a gente tem que ter o maior cuidado para não estarem tão expostas, né, a lugares aglomerados, né, a pessoas que estão gripadas, terem contato com essas, porque são pessoas mais vulneráveis, seria mais ou menos isso? Digamos que nesse vírus especificamente ele está com um comportamento um pouco diferente. A gente já tem pessoas mais susceptíveis sendo os adultos jovens e os idosos, não tanto crianças, mas a influenza que já circula no estado, a preocupação maior é com crianças, com idosos e com gestantes. Então a gente
precisa, na realidade, se atentar não somente ao coronavírus, mas ter essa preocupação com essas pessoas que tendem a ter, não que elas sejam mais vulneráveis, mas elas tendem a ter uma maior complicação do quadro clínico de uma forma mais rápida. Então, por isso a preocupação. Tem gente perguntando. Oi, Michele. Quando você fala em 16 países, né, que já tem a doença, aí já está incluído o Brasil? Não, esses 16 países são os países que têm transmissão ativa e que o Ministério da Saúde considera para que a gente possa definir como caso suspeito, tá? Então são os países que se a pessoa inferir histórico de viagem, será levado em consideração, porque na realidade pelo vírus já são mais de 24 países afetados. Na China, começaram a usar aqueles detectores de temperatura para as pessoas que circulavam, né, pelos aeroportos, em vários lugares. Aquilo funciona? Os aeroportos do Brasil vão adotar isso? Como é que você da área de saúde, como é que você avalia esse tipo de uso de equipamento? A gente já tem essa avaliação e a gente sabe que não é efetivo, né? Inclusive os casos da Itália, todos passaram pelo detector de temperatura e não foram verificados como pessoas doentes. Então, a utilização do termômetro infravermelho não é recomendado, é pouco efetivo e realmente não há hoje motivo para se fazer um investimento de uma medida que a gente sabe que não vai prevenir ou impedir a entrada do vírus no nosso território. Até porque tem aquele período de incubação que a pessoa não tem os sintomas, né? E a máscara, o uso de máscaras, porque já está faltando máscara no mercado e as pessoas ficam se perguntando, é para comprar máscara? É para usar máscara? Eu tô gripada, eu devo sair de casa de máscara? E aí? Na realidade, é o que a gente já recomenda para toda pessoa que esteja gripada, que não vá ao trabalho, ou se for para espaços públicos, que utilize a máscara cirúrgica. Mas não dá para todo mundo que está gripado faltar ao trabalho, né? Senão o país para. Mas a gente tem que ter essa preocupação. É normal que a gente possa ter de 4 até 5 gripes ao ano, né? Mas se eu for para espaços públicos, que eu pelo menos me utilize de algum instrumento para evitar a transmissão. Outra coisa que a gente não faz é lavar as mãos com frequência, né? Então, a utilização de máscara indiscriminadamente, nesse momento ela não é recomendada. A gente recomenda apenas para os contactantes mais próximos, para os contatos próximos, para a pessoa que tiver com sinais e sintomas, e as outras medidas que podem ser adotadas e devem ser adotadas por toda a população. Principalmente higienização, desinfecção de superfícies que a gente toca com frequência. Eu acho que quase ninguém aqui desinfecta o celular, né? É verdade. Então são coisas que a gente precisa começar a adotar como medidas de precaução. Então tem que passar o alquinho também no celular, né? Em tudo, Álcool né? a 70%. Sim, não pode ser qualquer álcool. Álcool a 70%, tanto para utilizar nas mãos como para superfícies e para o celular. Aqui então álcool gel não resolve ainda. O álcool gel, se for a 70%. Sim, a 70%, tá ótimo. Eu vi uma informação ontem sobre a validade do uso da máscara. Eu nunca tinha tentado para isso. A máscara ela só consegue ter eficácia por 4 horas. Aí tem uma validade na máscara, né? Como é isso? A máscara cirúrgica, né? A gente tem essas indicações. Mas nessas condições que nós estamos hoje, o que a gente recomenda é que a máscara ela seja trocada se a pessoa perceber que ela foi umidificada, tá? Porque então, como vocês muito bem falam, tem que trocar. O que a gente tem recomendado e é interessante que a população saiba que já está tendo falta de máscara no mercado, né? A gente tem informação que apenas 1 ou 2 lojas aqui em Natal vendem a máscara N95 em não quantitativo restrito por pessoa. Então, é importante que a gente não tenha esse pânico nesse momento. O Ministério da Saúde, ele está também fazendo uma compra nacionalizada para estar destinando aos estados. Vocês porque estão recebendo a gente precisa apoio do Ministério da Saúde? Nesse quesito, eles estão sinalizando que vão estar encaminhando para a gente, o material ainda não chegou, tá? Mas o apoio que a gente está tendo é todo na definição dos casos, em termos de organização. O plano de contingência deles também foi um norteador para o nosso plano de contingência. Apesar da gente ter saído primeiro, né? O Rio Grande do Norte foi a primeira unidade da federação a ter um protocolo clínico. Logo em seguida o Ministério lançou o deles baseado no nosso. Então a gente já vem se organizando e se precavendo em relação a isso. Tá ótimo. Muito obrigada, Alessandra Lucchesi, subcoordenadora de epidemiologia da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no 12 em ponto 98.